Olá, saudações a todos. Hoje eu quero nesse vídeo falar desse dia especial, que possivelmente para muita gente não é tão especial assim, porque poucas pessoas estão com noção dos dias, né? Em função de toda essa loucura que está acontecendo, dessa questão do lockdown, né? As pessoas fechadas nas suas casas. E parece que domingo, segunda, terça, todos os dias são iguais, inclusive os feriados, né? Todos os dias de semana, finais de semanas e feriados são muitos iguais, não tem diferença. Noite e dia quase não tem diferença também, porque boa parte da população está trancada nas suas casas. E nesse momento de lockdown, né, embora não assumam que seja um lockdown, que também os comércios e as coisas são fechadas, uma data como hoje, ela tem que ser muito especial. Porque afinal de contas, hoje é dia 1º de maio, se você ainda não se tocou, se você ainda não percebeu. Mas para você que percebeu, talvez você deve lembrar, né, dos feriados do dia 1º de maio, que é o dia do trabalhador, dia do trabalho, né, tantos nomes que tem. Quem não se recorda, principalmente no Brasil, dia 1º de maio foi o dia do falecimento da Ayrton Senna em Imola, né? Lembra aquele fatídico dia, 1994? E aí temos também tanta coisa legais, eu que sou do mundo das competições, quantas competições aconteciam no dia 1º de maio, era o dia do trabalhador, então eram muitas festas, muitos eventos, então tinha prova de ciclismo do trabalhador, tinha corrida de rua do trabalhador, tinha corrida não sei do que do trabalhador, tinha evento, tinha muitas coisas interessantes, inclusive a parte de sindicatos, a parte de, né, sindicatos fortes que tinham festas para as crianças, para os jovens, festa para a família no dia 1º de maio. E, infelizmente, hoje, 1º de maio de 2020, quem poderia imaginar que estaríamos nesse cenário dantesco? Eu digo um cenário dantesco mesmo, porque não se vê mais essa questão da alegria nas pessoas, a esperança que as coisas mudem. Isso eu via no começo do lockdown, sempre falo. Hoje eu não estou vendo isso mais na cabeça das pessoas, elas estão assustadas, elas estão tensas, né? Então a gente percebe claramente, principalmente eu que lido com gente, eu que lido com pessoas. É importante, pessoal, antes de mais nada, lembrarmos o que é essa questão de trabalho, né? A gente lembrar por que 1º de maio se tornou um feriado tão memorável assim. Muita gente não entende, né? Mas 1º de maio foi uma data estipulada, uma data comemorativa. Houve um evento em 1884, né? E desde 1986 essa data foi instituída como um Dia do Trabalhador ou Dia do Trabalho, né? Dia 1º de maio. E no Brasil, nos anos de 1917, por aí, vem muitos imigrantes para mão de obra, né? Trabalhar, principalmente no café, no Brasil. E infelizmente esse pessoal vem, né, para cá e vai se deparar com qualidades ruins de trabalho, né? Qualidade pesada, né? Antigamente não era que nem hoje, que as pessoas tem hoje um trabalho mais tranquilo, né? Entre aspas, se você acha que trabalha muito, você não faz ideia o que era o trabalho antigamente, que vem oriundo da escravidão, porque a escravidão acabou no final do século retrasado, né? O século XIX. No século XX, então, o começo dele, vem então os imigrantes europeus que já vêm também com esse movimento que desde 1884 fala-se sobre os direitos do trabalhador. Por isso instituciona 1º de maio como a questão do Dia do Trabalhador ou Dia do Trabalho. E essas ideias vêm do anarquismo, né, que foi um movimento muito forte na Europa, se expandiu pelo mundo, e o comunismo tomou onda no movimento anarquista, né? Mas o movimento anarquista traz esses direitos de trabalhador, direitos de sociedade, coisas muito interessantes em que o povo brigava muito também. Do mesmo jeito que o povo trabalhava mal, o povo também, por essa raiva, tinha movimentos muito pesados, muito severos. E quando o europeu vem para o Brasil, também traz esses movimentos. Então, sempre 1º de maio, antigamente, eram momentos de guerra, de brigas, de manifestos no mundo inteiro, e não foi diferente no Brasil. Na era Vargas, né, que foi até 1995, se eu não me engano, ele consegue transportar essa ideia, né, da briga para um transporte de uma ideia de alegria, de festa. Então aí comemora-se o dia com festas, né? Então olha que interessante, porque o governo Vargas tem uma base trabalhista também, né? Um movimento trabalhista junto.
E é interessante porque depois dessa época, né, aí o Brasil se torna sempre com comemorações no dia 1º de maio, também tem outras questões a nível sociais que são movimentadas no dia 1º de maio, tudo mais. Mas é importante entendermos o que é essa tal de palavra trabalho que tanto se fala. Pô, 1º de maio, dia do trabalho. O que é trabalho? Trabalho não é uma palavra muito saudável, porque ela vem do latim, que é um instrumento de tortura, né? Que é o tripalium. Então, olha, e trabalho vem da palavra tripalium. Tripalho era tipo um tripé, onde o escravo, na época de Roma, era colocado ali para trabalhar, para ser machucado, né? Ser torturado. O escravo não é só escravo negro, que eu sempre falo, existiam escravos de diversos povos que eram escravizados ali na época de Roma. E por eles não pagarem impostos, né, infelizmente atrasarem impostos, não pagarem os impostos, esses escravos eram torturados no tripalium. Então, do palavra tripalium é trabalho. Mas por que teve essa associação? Porque quem trabalhava, que eram os escravos, ia para o tripalium. Então, trabalhar era esse efeito de ir para o tripalium também, que era uma coisa de tortura. Mas a palavra que mais se identifica realmente com o trabalho seria labor, né? Mas labor tem uma tradução de um trabalho muito mais duro, muito mais difícil no decorrer das épocas. E essa questão do labor tem a ver realmente com um trabalho muito mais elaborado, um trabalho muito mais específico, um trabalho muito mais dedicado, muito mais esforçado. Né? Na atualidade compara-se com um trabalho mais tranquilo. E o labor é uma coisa muito mais elaborada. Então, para a gente resumir essa questão entre labor e trabalho, há uma frase em latim que eu gosto muito, afinal de contas, latim é da minha terra. Ela diz exatamente o seguinte: labor omnia vincit, ou seja, labor, né, ele faz a dignidade do homem. E é muito importante nesse tempo entendermos essas três palavras: labor, trabalho e missão, que estão um pouco fora, né, de ordem. Afinal de contas, as pessoas estão cerceadas, não podem trabalhar. Afinal de contas, quem trabalha não sabe realmente o que é a questão de um labor, que é um trabalho muito mais profundo, não dá a dignidade daquilo que ela faz, ela não consegue compreender. Muitas pessoas não têm essa fineza em perceber o quanto é importante o trabalho delas, porque simplesmente misturaram toda a questão de apenas ganhar dinheiro e esquecer a dignidade que é trabalhar, não importa a questão da sua profissão. E seguindo adiante, a questão da missão. Que missão que é essa? A missão é a soma de labor e trabalho. Então isso é muito importante, porque a missão ela tem que estar conectada com a missão do planeta Terra. E aí vem uma pergunta muito interessante nesse dia 1º de maio. Por que as pessoas estão sofrendo? Vocês já pararam para pensar? A natureza é perfeita, não importa o que vocês falem. Tudo natural é perfeito, tudo. Você vê o mar perfeito, você vê a terra perfeita, você vê o céu perfeito, você vê os animais perfeitos, tudo está em perfeita harmonia. O que complica? Quando a gente coloca a figura humana na questão política da coisa. Parece doideira isso que eu estou falando, né? Mas sim, a partir do momento em que se envolve toda essa questão administrativa do planeta, onde colocam pessoas fazendo todas as suas atividades, e a gente precisa entender que as pessoas simplesmente não fazem atividades porque elas acordam de manhã e falam hoje eu vou fazer tal coisa. Elas têm uma necessidade individual de fazer algo em comum. Olha que interessante esse assunto, quando a gente fala de 1º de maio, dia do trabalho. Essa questão de fazer algo individualmente para um bem comum está totalmente fora da ótica, fora da realidade do planeta Terra. A natureza é perfeita porque todos os seres que estão na natureza, criados pelo Criador, né, que tem essa questão do design inteligente, que eu já falei em vídeos, as pessoas ficam até assustadas com esse tema porque não entendem, mas todos esses seres, eles são perfeitos no planeta. Estão todos em consonância com toda a natureza bem-vinda, com toda a natureza perfeita. O homem que complica tudo. E complica no sentido da pessoa em si, o homem inserido no planeta Terra não é ruim. Mas a questão do homem politicamente no planeta Terra que é ruim. Porque afinal de contas você trabalha para quê? Afinal de contas, qual que é o seu labor? Afinal de contas, qual que é a sua missão? E afinal de contas, qual que é a missão do planeta Terra? Vocês percebem como esse assunto pode se estender por muito tempo? O que eu tenho hoje
colocado nas minhas palestras, o que eu tenho colocado hoje nos meus atendimentos, o que eu tenho colocado hoje quando eu converso com vocês no vídeo, é realmente essa divisão, né? Esse momento caótico atual em que as pessoas perderam seus rumos e consequentemente foi piorar nesse momento atual, né? Ela veio vindo ruim em toda a história humana, mas nos últimos anos vem piorando e o cume realmente está agora, né? E ela vem fora de toda a sintonia do que é a sabedoria iniciática, o que tem que trazer de informações para esse planeta, o que é passado dos antepassados, o que é passado das pessoas mais antigas, o que é passado pelas tribos, por seres que vieram aqui no planeta. O assunto é bem complicado, eu não quero misturar nesse vídeo, mas existe uma missão central no planeta Terra que tem que ser executada e que ela é diferente de toda a missão que está sendo feita agora. O resultado é esse conflito, onde você chega no dia 1º de maio, em que eu posso falar para você de boca cheia. A gente precisa entender nossos papéis. E precisamos fazer nossos papéis certos. E as pessoas não estão fazendo dessa maneira. As pessoas estão totalmente invertidas, totalmente anormais ao que é a realidade dessa missão Terra. Ganhar dinheiro é uma consequência de todo o trabalho. E agora, se não tem trabalho, que elas são impedidas, não vai ganhar dinheiro. Mas, consequentemente, quem tem que fazer a coisa certa de um Estado e dar o sustento? Tudo bem, tem uma doença. Então o que faremos, né? Dá o sustento para as pessoas. Se você ganhar 10, tudo bem. Se você ganhar 100, tudo bem. Não pode simplesmente você ganhar 100 e ganhar 1. Depois, para poder se manter ou não ganhar nada. Não vai fechar a conta. Vocês percebem que o ser humano vai ser prejudicado novamente por causa de uma má administração, de um mau gerenciamento? É muito sério isso que eu estou passando para vocês. A missão individual de cada um tem que estar bem desperta nas mentes e no coração. Porque o planeta vibra numa energia de amor. O planeta vibra nessa frequência onde todos têm que ser o melhor de si. Não divididos como estão agora. Porque esse dividido, eu sempre falo que é o tripé da desgraça, né? Que é a lei da desgraça, a regra de 3 do ruim, né? Primeiro você divide, depois você vai enfraquecer e depois você domina. E essa dominação ela entra sempre com aquela coisa que qualquer pessoa que fizer um curso de marketing, fizer um curso de empresarial vai aprender, né? Quando estão chorando, vende silêncio. Né? Aquela coisa bem ruim. Então, se há desgraça, qual é a solução que você pode trazer para a desgraça? Então ofereça a solução. Não é bem isso. Você não pode chegar na desgraça. Você tem que trazer a coisa boa antes que isso chegue ruim. As pessoas estão esquecendo esse sentido, simplesmente aceitando tudo isso. Existem papéis invertidos na sociedade com relação ao seu lado profissional. Olha, por exemplo, eu sempre falo da mídia. Não é que eu falo mal da mídia, eu falo a realidade dela. A mídia mais desinforma do que informa. Eles pegam uma notícia que está escrito A e eles conseguem mostrar a notícia escrito B. Você entende totalmente errado o significado. E isso não é porque eles não sabem passar. É porque é proposital. Existe um meio ali, uma barreira que quer levar você para um lado de consciência diferente. Olha a questão de toda essa propagação, de como que está sendo colocado isso na cabeça das pessoas. Você está vendo alguma mídia que não seja aqui o meu canal, ou outros canais de pessoas falando essa questão do despertar? Falando essa questão que você realmente tem que entender da evolução humana? Ninguém fala isso. Simplesmente é o velho e bom diálogo. Aceite, está tudo certo, estamos cuidando de vocês, está tudo bem. Só que agora percebe que tudo isso aí acontece ruim porque há uma desgraça no ar causada por um mau serviço de muita gente, entre aspas, porque existe um bom serviço do mal. Existe uma coisa mal, né, uma coisa má que está organizada. E essa coisa mal organizada está fazendo muito bem o papel delas. Justamente porque está tudo orquestrado, tudo montado, tudo muito legal, muito certo. Mas você que é do bem não está nessa orquestra. Simplesmente você está só contestando quem está tentando falar a verdade, quem está tentando fazer a verdade, quem está tentando agir na verdade. Portanto, a mensagem que eu passo hoje, além das pessoas terem seus papéis corretos para que a gente saia dessa coisa ruim e entre no novo sistema de governo, que não é essa questão do novo mundo que as pessoas falam, ou uma nova ordem, porque isso aí também é o mal.
Mas o novo sistema seria um sistema de compartilhamento de amor, de coisas legais, de coisas interessantes, cada um fazendo o seu melhor. Que não tem nada a ver com isso que estão pregando, totalmente diferente. Tá tudo conspurcado. Se você quer entender um pouco, né, é uma pena que você não participou, né, mas no ano 2016, 2018 eu fiz 2 eventos muito fortes que falam sobre o novo sistema de governo atual, que é recomendado pela Confederação Intergaláctica, um sistema que é realmente importante, porque o planeta Terra está inserido num contexto maior ainda. E existem missões em vários planetas, inclusive no planeta Terra. Que missão que nós temos no planeta Terra? Que governo que entregará aqui? Isso que você precisa compreender. Esses eventos foram tão bons, né, que algumas pessoas que participaram deles tomaram totalmente diferente as suas vidas. Inclusive tiveram pessoas que entraram na política depois desse evento, com uma outra consciência. Uma consciência de uma sinarquia, uma consciência realmente de trazer um governo certo, de fazer coisas melhores. E para a gente encerrar essa conversa, o que você precisa entender? Que estamos diante de coisas muito sérias acontecendo. O Brasil não é mais o país do futuro, o Brasil já é o futuro. Temos pessoas especiais aqui que elas não estão conseguindo se manifestar. Pessoas com grandes talentos que elas precisam aparecer. E é essas pessoas com talentos que vão trazer mais ainda qualidade de vida para as pessoas e uma vida muito mais suave, muito mais tranquilas. Mas elas só podem aparecer se as pessoas começarem a valorizar tudo isso que eu estou falando. Terem o seu despertar, ter essa conexão do coração delas com o coração da Terra e com o coração do universo. Olha que momento épico que chegamos. Um momento que estará escrito em livros. Não sei se estará escrito de forma certa, mas estará escrito em livros. E é isso que você precisa compreender nesse momento e passar para as pessoas que você ama. Que todos estão lutando pelo pedaço de queijo, todos estão lutando pelo pedaço de bolo. Só que muitas pessoas não sabem nem que sabor que é esse bolo, não sabem nem que tipo de queijo que é esse aí, mas estão lutando. O que vocês precisam entender? Qual é o sabor da terra? Qual é o sabor de tudo isso? Vamos representar queijo e bolo com a terra. Qual é o sabor de tudo isso que você pode alcançar? Sabe qual que é o sabor? É a paz, é a tranquilidade, é o crescimento. O planeta Terra já foi assim, só que foi conspurcado e corre o risco de novo de ser conspurcado. A contagem é regressiva, não é que vai acabar o planeta, não vai existir isso. Mas você acaba, eu acabo. Tudo isso aqui se transforma. Você quer que isso aqui se transforme para o bem ou para o mal? Então a regra geral que eu te passo é assim. Há pessoas que parecem que são loucas, há pessoas que parecem que estão fora da sintonia, mas estão fazendo a coisa certa para o mundo. Preste muita atenção. E há pessoas, há grupos que estão em perfeita sintonia, falando de coisas legais, falando, nossa, olha, e está dando tudo certo. Mas essas pessoas estão conectadas com o mal, porque o mal está organizado. O bem está tentando despertar. Foram muitos anos, muitos tempos ruins, onde esse mal se prosperou, e não só por causa dele ser poderoso, mas porque ele conseguiu, através de vários mecanismos, trazer esse mal dentro da sua cabeça. Eu vou falar um vídeo mais forte sobre esse assunto, acompanhe aqui no canal. Mas essa é a dica que eu passo assim meio superficial para você, nesse dia 1º de maio. Os seus papéis devem ser corretos para uma missão maior que é o planeta Terra. E essa missão só tem sentido se você também tiver sentido nessa missão. Caso contrário, é de quem fizer certo. E se o mal estiver fazendo certo, será dele. Simples assim. Você quer sofrimento? Você tem um cenário de sofrimento. Você quer tranquilidade? Você consegue o cenário da tranquilidade. E é isso que nós estamos tentando fazer. Eu quero agradecer a todos que acompanham meu canal. Eu quero agradecer a todos que se inscreveram, que estão dando suas contribuições. Realmente não há palavras para agradecer a tudo isso. Porque eu sozinho não consigo fazer nada. Preciso da ajuda de vocês. E com vocês eu quero dar a minha experiência, né? Eu quero transmitir meu conhecimento, essa troca, essa comunhão de informações, essa comunhão de sabedoria e essa comunhão de energia e de ajuda. É assim que a coisa funciona. Então não esqueça de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos e, sobretudo, pessoal, buscar ferramentas para despertar.
buscar mecanismos que possam fazer você entender de forma até mais sutil tudo isso que está acontecendo, porque o mal entra de forma sutil sem você perceber. Eu tenho várias ferramentas aí que podem ajudar vocês. Acompanhem lá no site Web Terapias, meus atendimentos são muito legais, pode ajudar muito você. Realmente eu só tenho que agradecer, mas nesse momento só agradecer não vai adiantar. Vocês precisam também despertar. Honrar a todos, até o próximo vídeo.